meus queridos, estamos de volta aqui em mais um episódio do nosso AD Podcast e hoje mais uma história muito interessante, muito inspiradora para nós. A gente está recebendo uma convidada muito especial para mim, para Letícia, para a igreja aqui de Floripa. Deus já nos conectou, né? Coisas que o Senhor faz e você vai ter o prazer, o privilégio de acompanhar mais uma história e com certeza vai mexer bastante com você. Já inicio antes de apresentar a Juliana, dizendo para você que é novo aqui no canal, para você se inscrever, não perca tempo, porque no final a gente também vai ter uma surpresa, vai ter mais um sorteio ali de um livro, coisa fina. Então, faz o seguinte, já dá um pause aí nesse vídeo aqui no YouTube e se inscreve no nosso canal. E também neste vídeo, curte esse vídeo, comenta, faz qualquer tipo de comentário que nos ajuda bastante quanto à relevância, à distribuição desse vídeo. E você é muito bem-vindo aqui no canal. Aproveito e também peço para você conhecer o nosso Instagram, mesmo nome, AD Podcast, e você ali pode acompanhar a nossa programação, os nossos convidados e também sugerir para nós alguém para estar aqui comigo nessa mesa, tá bom? Bom, gente, nós, como eu disse, né, rapidamente, passando, a gente tem essa mulher de Deus muito especial aqui sentada conosco nessa mesa, a doutora Juliana. Além de psicóloga, a Juliana também é pastora. Ela é pastora na Igreja Voz de Ribeirão Preto, mas eu vou deixar a Juliana se apresentar e contar um pouquinho mais dela, que ninguém é melhor do que você para falar um pouco mais sobre você. Então, muito obrigado por estar aqui comigo, conosco, no nosso podcast. Muito bem-vinda e se apresenta, né? Uma honra estar aqui na sua mesa. Uma Amém. alegria muito grande, né? E, meu Deus, fiquei te ouvindo e pensando assim, que persona simpática, né? Todo mundo vai querer assistir, acompanhar, né? Oh, meu Deus. Mas então, eu sou Juliana, já há alguns anos, e eu sou psicóloga, na minha formação é onde a minha história com a Lê, a gente teve Sim. várias coisas afins, né? E estudei já psicologia, depois fui para Londrina também. E nessa jornada tenho casado isso com um chamado vocacional, pastoral, de ajudar muitas pessoas ao longo, meu Deus, de quase 30 anos. Muita história. Muita história debaixo da ponte. Gente, é o seguinte, a gente não sabe nem por onde começar, porque tem muita história e a gente tem muito pouco tempo. A gente tem uma reunião daqui a pouco e a gente vai contar com a graça de Jesus aqui para nos dirigir aquilo que é relevante para esse momento. Mas a Juliana, ela tem um canal, é claro, né, no Instagram. Então eu já falo para você também parar esse vídeo e seguir o canal da Juliana. O canal da Juliana no Instagram é Juliana Fossa Rocha. Então já segue ali a Ju no Instagram, que você vai conhecer um pouquinho mais dela também, da sua vida e poder acompanhá-la. A Juliana tem livro escrito, tem muita coisa, como a gente disse, de história, mas a gente vai começar pelo começo. Ufa, Conta um pouquinho meu da tua Deus. infância, né? O que acontecia com você? Daquelas lembranças ali em preto e branco, Minha- talvez. a minha infância, porque já faz tempo, né? Mas a minha infância foi na praça dos nossos maiores artistas, Cândido Portinari, porque a minha cidade é Brodowski, né, de origem polonesa, mas não tem nenhuma colônia polonesa. O engenheiro que foi enviado da nossa região fundou a cidade, né, e também é muito interessante, pensei agora, porque é uma cidadezinha que não começou com uma igreja católica, começou com uma linha férrea, com uma ferroviária. E esse, então, engenheiro, Alexandre Brodowski, foi para lá, então o nome da cidade foi em homenagem a ele. Mas a pessoa mais ilustre, ela nascida em Brodowski,
Foi Cândido Portinari, nosso grandiosíssimo pintor, poeta, escritor. E lá tem uma praça muito bonita, com um museu, Casa Cândido Portinari. Então, a minha infância Ah, é? foi ali nessa praça. Minha família é Hum, italiana, centenária na cidade. aham. Então, é só você colocar, perguntar pelo meu nome, qualquer um te Tá. leva até minha casa, que é um Ah, perigo, é? sério. A família ainda tem família lá, Sim, tudo. tudo. Tá, mas daí você sai da cidadezinha e vai pra. Da cidadezinha, e aí eu dou um pulo, né, para a Tá, faculdade, pra faculdade. Aquela sempre história de sair da de cidade pra sair da estudar. cidade, sair do ninho para ir para uma Tá. cidade grande, porque a minha cidade é muito pequena, 30 mil habitantes, para Bauru, que era um polo, ainda é, né, um Ah, você foi pra polo. Bauru. Fui para Bauru fazer Unesp. Tá. E aqui tem algo muito legal, porque eu tinha 18 anos e foi quando eu tive um encontro com Cristo, e eu tive um encontro com Cristo dentro de um seminário católico romano, numa reunião de uma experiência de oração ali da Igreja Católica, e fui para Unesp fazer psicologia. Você teve o teu encontro com Jesus enquanto você cursava psicologia? Antes até, Antes? antes. Eu conheci Jesus, Tá, e aí 6 meses depois eu passei na faculdade, num vestibular, e fui para a Unesp. tá. Eu falo interessante por Ah, quê? Porque naquela época, a gente está falando de 30 anos tá. atrás, Aham. crente que se ousava fazer psicologia Pois era é. quase uma bruxa, né? Pois Um gnomo, um ET, era um tudo ser. paradoxal, né? Então as pessoas na igreja me olhavam assim, com ressalva, porque, meu Ih, vai Deus, desviar, já vai era, né? desviar, recém-convertida, 6 meses de convertida, vai para uma Unesp marxista, será que é crente Aham, mesmo? Vai vir com umas histórias mirabolantes, né? Vai querer sim. fazer alguma arruaça na igreja. Ah, E ao mesmo tempo, lá no convívio da faculdade, o povo dizia: o que que você está fazendo aqui, sua crente? é. Né? Como assim? Uma crente fazendo psicologia e numa faculdade marxista. Mas você levantava a bandeira do cristianismo ali? Não essa bandeira Tá. religiosa que eu nunca gostei. Uhum. Olha que interessante isso. Pois é, né? Porque, na Nunca verdade, a gostei. gente até conversou um pouco sobre isso, né? A pastora Juliana está aqui com a gente esse final de semana. A gente tem falado muito sobre a igreja, sobre contextos religiosos, como a gente sabe que isso é muito ruim, né, para o evangelho. E só que tem uma revelação que a gente vai tendo, né, conforme a gente amadurece na nossa fé. É claro que depende das nossas referências, né, mas desde o começo você já tinha essa como uma revelação. Eu sabia que eu precisava ser diferente, mas não chata, não Tá, pedante. tá. Olha e que esse diferente seria que as pessoas, através da minha vida, sentissem o cuidado, o amor de Jesus. Olha só, que lindo. Então eu achava muito chato aqueles crentes que eram muito extremistas, Tá. religiosos, Uhum, né? E eu achava que ninguém tinha que vir para Deus por intimidação, por tá. medo, por constrangimento, mas pelo constrangimento de amor. Então eu queria Uhum. que elas conhecessem um Deus que amasse, né? E aí me lembro que a gente fazia festa de aniversário e toda a minha turma foi no meu aniversário, República, né? Uhum. Eu namorava com pessoas cristãs, Tá, mas toda a minha turma foi e era a única festa que ninguém bebia. E a gente ficava até 2 horas, tá. 3 horas da manhã, rindo, conversando, Conversando. contando histórias da vida, né? E todos eles falavam assim: Nossa, Ju, a tua festa é a única que a gente mais se diverte, conhece um ao outro e brinca e sai feliz e sem ressaca. Olha só. Mas você tinha alguma amiga já? Porque a gente sabe que nesses contextos, né, a gente precisa de alguém, né, para nos ajudar Ninguém, e a eu não tinha gente. ninguém, Meu Deus, ninguém que eu legal. tinha. Mas assim, mas conta a curiosidade é esse encontro com Jesus, né? Alguém te apresentou?
Esse encontro com Jesus, eu tinha uma sede muito grande na minha adolescência por Deus, mas a minha família toda era católica romana, apostólica Tá. romana, com uma tradição de irmão marista, de freiras, de pessoas dedicadas, né, ao ministério católico, católico romano. Mas eu tinha uma busca por Deus, então eu pensava assim: será que eu vou ser freira? Será que para ter Deus tem que ir para o monge, Tá. num mosteiro, perdão, né? E como que encontra Deus? Eu tinha esses questionamentos, né? E aí eu lembro que o primeiro impacto que eu tive foi um seminário, porque lá em Brodowski tem um seminário que é uma faculdade teológica para a formação de padres. Ah, é? Então eu fui para um encontro desse e eu fiz, não, não é esse encontro com a religião. Eu não quero o clérigo, eu quero um encontro pessoal com Jesus, né? E eu dentro do catolicismo. E aí conheci a experiência de oração, que é a renovação Tá. carismática, em que eles falavam muito da Bíblia, falavam muito do Espírito Santo, parecia que era um Deus mais próximo, mais real, Tá. mais íntimo, e aí me convidaram para ir para a experiência de oração. E eu topei. Então, nesse cenário, eu lembro que eu fiquei impactada com o sábado à noite, que Tá. eles faziam uma noite de cura interior, e ali eles chamavam de servos, os servos que estavam ali para conduzindo a Tá. palestra, eles tinham palavras de conhecimento e de revelação, Olha só. de curas. Ah, e eu lembro até hoje de uma das servas, foi revelado a ela que tinha alguém ali no nosso meio que tinha um trauma, uma fobia de galinha. Ah. E essa fobia de galinha É. era porque quando foi pitica, né, 3, 4 anos, tinha sido picada por galinha e a partir de então desenvolveu uma fobia. Tá. E a moça levantou a mão. Ah, tá. Não era você. Não, não Ah, tá. era Achei que eu. era você, né? Não. Entendi. E aí eu achei muito interessante que eu Ah, falei, como isso, né? como isso? Porque Como, é improbabilidade total, né? como essa mulher acertou desse Aham. jeito, né? Não é espiritismo. Pois Ela está é. falando que é o poder do Espírito Santo que revelou e que Deus estava E quem foi curando atacado por uma galinha na vida, né? E a aos pessoa tá três, ali, né? aos 3 anos de Aham. idade. E ali, aí no domingo pela manhã, tem uma reunião de você entregar a sua vida para Cristo. Tá. E eu lembro exatamente do dia, do local, do momento Que lindo que isso, eu né? dobrei os meus joelhos nesse encontro, né, da Igreja Romana, e eu lembro da oração Uau. que eu fiz. Ah, é? Senhor Jesus Cristo, Tá. eu não quero só que você seja o Senhor da minha vida, mas eu quero que você seja o dono absoluto da minha história. E aí eu Amém. te entrego a minha vida, te entrego o Uau. meu coração e eu quero te servir, eu não quero ser inútil. E a partir de agora, eu quero te servir, eu quero ter essa Tá. experiência verdadeira contigo. E levantei dali. Uhum. No dia, era um domingo, lógico, no dia seguinte, eu vou para o cursinho. É muito Tá. louco, né? Que coisa, né? Vou para o cursinho e eu levei uma Bíblia, minha Bíblia Ave Maria, que eu tenho até Tá. hoje. E aí, na hora do intervalo do cursinho, eu peguei a minha Bíblia e fui para a praça, que é uma grande catedral em Ribeirão Hum. Preto. E aí, peguei a Bíblia e falei: Jesus, ontem eu falei contigo, né? Eu sou tua Hum. serva a partir de agora. Não sei se o senhor se lembra de mim, mas estamos juntos, né? Tamo junto. E aí, se eu não esqueci, então eu trouxe a Bíblia e tô aqui para você me usar. Olha só. E na hora que eu Que falei legal. isso, eu olhei na diagonal, tinha uma moça chorando, Tá. uns 4 bancos da praça perto de mim. E aí eu senti Jesus falando para eu ir até ela Hum. e entregar uma palavra de que Tá. Deus a amava, que queria o melhor para a vida dela. Olha só. Olha isso. Assim foi minha conversão. Que lindo. Mas assim, na simplicidade de Jesus, né? Como é poderoso, né? A gente entender essas coisas que Deus ele fez na nossa vida e como nunca mais sai do nosso coração, né?
Fica ali guardado, são referências para nós. Gente, é o seguinte, como eu disse, a gente vai precisar pular partes dessa história, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades para falar mais desses intervalos que a gente está passando agora, correndo, né? Porque eu queria entrar nos teus livros, né? Você tem dois livros publicados e eles estão aqui, né? O Heron vai estar projetando eles, né? Para vocês conhecerem também o título e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desses dois livros, porque a gente vai entrar um pouquinho na história de um deles, né? Um deles ou os dois? A gente De entra um de deles. um Se deles. der, a gente entra nos dois. Eu acho difícil, hein? Difícil, né? Porque tem muita história nesse livro, né? Muita Mas história. fala um pouquinho desses livros e a gente vai entrar daí Esses nessa livros história eu específica. chamo de filhos. São dois filhos, eles foram gestados, né? E tiveram muitas dores de parto para que eles pudessem nascer. Tá, E os dois praticamente vai ter a ver com a minha história. É lógico que um é mais técnico, então eu vou começar com esse mais técnico que se chama Luz na Escuridão. É uma vertente que eu quis mostrar para a igreja, principalmente pessoas cristãs, tá, evangélicas, que pudessem sair das trevas da ignorância e tá. ter uma luz da psicologia e da palavra de Deus para ser mais coerente no discurso com as pessoas ao seu redor. Olha só. Então, eu, como psicóloga já, então eu comecei a ver as pessoas sofrendo demais com transtornos de ansiedade, com depressão, com tudo Tá, isso, e a igreja espiritualizar tudo. Tudo é demônio, tudo é porque você não tem fé. Se você realmente tá. declarasse a palavra, se você realmente tivesse uma postura com Deus, você não ficaria doente, você não teria depressão. Entendi. Depressão é coisas para quem não acredita em Deus, para quem não tem o Tá, que fazer nessa vida, né? Remédio é só pro diabo, é do tá. diabo e aquelas coisas todas, Entendi. né? De preconceito. Então, em 2018 Deus me fez andar muito com workshops sobre depressão só para pastores e líderes ao redor Olha só. do Brasil e alguns países, né? Uau. E então eu fui treinando a igreja, a liderança da igreja, para Tá, explicar o que era depressão, as causas, os sintomas, que existe uma depressão que é espiritual, mas que nem todas, né? tá. Que eu adoraria que todas as depressões ou transtornos de ansiedade fossem espirituais, porque Sim. a gente faria uma oração Pois é, no né? nome de Seria muito Jesus, mais estaria fácil. tudo Aham. curado, tudo pronto, Sim. né? Então eu vou explicando isso Tá, nesse livro, capacitei esses pastores e líderes nesse tá. ano todo. E eu achei muito interessante que na hora que chegou o final do ano, Deus me disse: agora escreve. O que você ensinou, agora você vai escrever Ah, olha para só. ajudar, né? Para eles terem como se fosse um Tá. manual, Aham. né? De orientação às pessoas que sofrem de problemas Entendi. emocionais. Mas o público é para aquele que sofre? Tem alguém que sofre perto, quer saber, é um curioso? O público é desde o curioso, como Tá, aquele que sofre, como aquele que tem um parente em tá. casa, um amigo, um vizinho, um Desmistifica. discípulo, Tá, alguém ou para você tá. realmente, eu digo que todo líder deveria ter esse livro. Sim. Não, eu falo não querendo jogar a sardinha para o meu É lado claro, e ao mesmo tempo mas. jogando, Aham. porque eu quis escrever de uma linguagem muito simples que desde a Tá, pessoa mais simples da igreja consiga entender até a pessoa mais elitizada tá, intelectualmente, para ela saber, olha, o que tem aqui é uma linguagem simples, mas não qualquer palavra, tá. né? É uma palavra totalmente baseada em artigo científico, Entendi. em ciência e principalmente na Bíblia Sagrada. Então eu casei a Tá, psicologia com a Bíblia no livro entendi. todo, assim. Mas esse seminário que você trazia a respeito de depressão, o tema, ele ainda é um seminário que você volta com ele ou não? Tipo, se alguém está ouvindo e fala, poxa, a gente leu o livro, a gente ouviu, a gente queria muito, de repente
contatar com você pelo teu Instagram, isso ainda é possível? Lógico que é Ah, possível, então tá. muito possível. Só fazer o Muito bom, convite e com a muito graça bom. que, se Deus assim me Sim. permitir, eu irei. Então, Estarei gente, lá. ó, fica a dica aí. Você que já entrou ali no Instagram da doutora Juliana, você pode, então, se tiver interesse nesse assunto, que é um assunto muito importante, muito atual, relevante, e a gente sabe que nem todo mundo consegue navegar, né, facilmente, Sim. né, por essas águas, você tem essa oportunidade de falar diretamente com a Juliana e, enfim, né, Deus prepara todas as coisas. E Indiretamente, eu sei que você quer tá, entrar em outro livro, mas me veio agora no meu tá, coração. Por que que eu coloquei que não deixa de ser parte da minha história? Quando eu perdi meu pai, eu tinha 22 para 23 anos. E meu pai morreu, ele teve uma complicação numa cirurgia, ele ficou completamente demente, ele não nos tá. reconhecia mais no pós-operatório dele. Então a gente perdeu o nosso pai em vida, né? Ele Poxa, foi para o centro cirúrgico, nosso pai, e voltou. A gente não tinha mais aquele pai, né? Ele não tinha mais lembrança nenhuma de quem nós éramos, né? E esse adoecimento, o falecimento dele foi muito traumático para mim, principalmente que eu era imagino. muito apegada a ele, e eu entrei numa crise de depressão e pânico. Numa época, eu lembro que a gente estava começando a estudar transtorno de pânico na Tá, faculdade. Estou falando de 30 anos atrás, praticamente, né? E na época, a igreja olhava assim, primeiro, eu não tinha com quem falar, porque eu mesmo, com toda a experiência que eu tinha com Deus, de vida com tá. Deus, de jejum, de oração, de uma espiritualidade bem intensa, não dava conta da dor da minha alma. E aí eu procurava respostas. Como que eu, crente de fato, Sim, cheia do Espírito Santo de Deus, que Deus me usava para curar pessoas emocionalmente, para libertar pessoas endemoniadas, para ser consolo, para ser referência, sim, e eu não era curada e eu sentia tudo sim. aquilo. Mas eu imagino a escassez de materiais nessa época, né? Porque hoje a gente é outra realidade, né? Outra realidade. Mas 30 anos atrás era um assunto que era até meio tabu, né? Não se falava Sim, sobre, era uma questão ali que, os pastores infelizmente, não nos viam com bons olhos, né? olha só, Os psicólogos não eram sim, bem vistos, bem uhum, aceitos, muitos pastores com medo de que os psicólogos tomariam o lugar deles, né? Porque tem aqueles pastores que são multiuso, então eles acham que eles serão pastores, psicólogos, sim, psiquiatras, advogados, juristas, uhum, né? sim, Enfermeiros, eles querem ser tudo na vida das pessoas, né? Ah, então foi um choque, até eu encontrar um pastor. tá, Isso está falando de anos de sofrimento. E era um pastor que Deus usava muito em profecia, em palavra de conhecimento. Ele foi à minha igreja fazer um congresso. E eu falei assim: não, hoje Deus vai usar esse homem para falar comigo, porque eu devo ser a pior crente da face da terra, né? Sabe que você busca pecado até onde não existe, você confessa até o que você nem fez para ver se resolve alguma coisa. E aí a gente tem os amigos de Jó, né? Então, se você fosse mais isso ou fosse menos aquilo, se você fizesse ou deixasse de fazer, é impressionante o quanto que a igreja, a religião nos culpabiliza o tempo todo, né? Além de você estar doente, você é culpada por ter adoecido. pois é, É incrível. Bom, e a resposta, aí eu falei para o pastor, pastor, eu tô com crise de pânico. Eu queria tanto que o senhor orasse por mim. O senhor pode orar por mim? Ele não orou por mim. Ele olhou para minha cara e falou assim: olha, Deus manda te dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Menino, meu Deus, né? pensa numa Ah, pessoa que levou um tapa na cara. Mas eu achei aquela resposta tá, tão violenta, né? pois é, Tão né? estúpida, foi Aham, uma coisa tão chocante para mim. Eu fiquei tão revoltada,
Porque eu falei assim, mas se eu conseguisse me curar, eu não estava pedindo para ele Pois orar, é, gente, mas não né? dá nem pra. Não, Bom, tem coisa que a gente não foi entende, né? horrível, Tá. foi horrível. E eu passei alguns anos engasgada com aquela fala que hoje eu entendo completamente. Por isso que eu falo que esse livro é técnico, Tá. mas é um livro que permeou, né, diz muito a respeito da minha história. Porque quando ele fala médico, cura a ti mesmo, ele estava dizendo para mim que eu ia ter cura através das ciências naturais, das ciências humanas, através de um tratamento É, Gustavo, ele psicoterápico, explicar um a- pouquinho, meu Deus. através de medicação, através, né, de psiquiatria, através de muito choro, de Mas um ele não podia processo. ajudar, né? Facilitar. Olha, nem tudo a gente pode espiritualizar. Existem alguns processos que a gente pode permitir, até mesmo de uma forma, com Eu um acho que olhar. nem ele sabia, Não Divaldo. sabia. Eu Eu talvez acho que até ele tinha nem medo de sabia. falar, né? De entrar nessa seara Eu aí acho também, porque era um e ser cara muito que um se terreno movia muito, perigoso. se movia Ah, muito nessa questão espiritual, com imagina. certeza, ele quis deixar só ali Tipo, a dica. toma a bucha aí que ela é tua, descasca esse abacaxi, se vira, vê o que você faz, segue a sua vida. Meu Jesus. E você nunca mais encontrou ele? Nunca mais o encontrei. Tá. Mas o mais interessante é que eu fiquei revoltada com aquela Sim. bomba, tipo, se vira, isso é um problema teu que Deus não vai resolver. E foi um engole seco. E passei muitos anos, Hum. acho que uns 5 anos mais ou menos, nessa luta de entender o processo do adoecimento, Sim. as causas, até entender que toda crise é bem-vinda, toda crise Uhum. existe não para me destruir, mas para que eu olhe um outro Tá. escape, um outro caminho. Aí eu fui costurando. E aí, ao longo do processo, muitas pessoas cristãs, líderes, pastores, eu nem era pastora ainda, me procuravam porque Tá. estavam deprimidas, porque estavam com transtornos de pânico, porque tinham doenças da alma, Uhum. conflitos existenciais, que a fé não respondia. Tá. Então aí por isso que tem luz na escuridão. Muito bom. Tudo que eu sofri para que as pessoas não sofram, né? Que não tem a ver com ter Deus ou não ter Deus, né? Tem Uhum. pessoas que não têm Deus e são extremamente felizes, e tem pessoas que têm Deus e têm depressão. Pois é, mas você sabe que isso tudo eu acompanho pela janela, né? Por causa da Letícia, e, e eu percebo, né, que é tudo muito recente a mudança desse olhar. Porque você, dentro de uma igreja, você até falar como um líder, é, qualquer tipo de liderança na igreja, que você tem um acompanhamento psicológico, você faz terapia, é muito recente É que muito isso é recente. bem visto. Era muito É, assim, tipo, né? Tipo, pô, não nossa, ele é imaginei que tinha algum defeituoso. problema É, aí eu sabia que dentro. esse pastor era meio, Não achei que tinha coisas assim tão graves que acontecia aí dentro, né? É sabe, muito recente você poder muito, falar isso muito e a pessoa não, recente. não ter esse olhar, tipo, E ainda não tem me muito, enganava. tá? Em relação aos membros da igreja, Tá. não tem tanto. Sei, Mas em relação aos pastores e líderes, é como se desabonassem um é, pastor e um né? líder se Sim. ele está em processo psicoterápico. Sim, porque ele tem o Espírito Santo e não tá É, e dando ele, conta como porque. assim, né? O que esse Uhum. homem tem, ou essa Sim. mulher, Aham. né, que está encoberto, né? Eu me lembro de uma mulher muito usada por Deus na época do apóstolo Terra Nova, Tá. das células, René lembra? Terra Do Nova, René. aham. E ela era, se eu não me engano, Estela, o nome dela, Esther. E essa mulher era o braço direito do René Terra Nova, da Amazônia, e ela caiu em depressão e se afastou do Tá. ministério. A gente está falando de G12, 20 anos atrás.
Então, isso foi um Sim. impacto para mim também Uhum. muito grande. Eu até disse ufa, sabe? Graças a Tá. Deus. Então, eu não sou bichada. Pois é. Ah, né? Então, realmente as pessoas Aham. adoecem só. Então, não fui Sim. só eu que tive que procurar o Pois é. penoso caminho do tratamento. Quer dizer que Uhum. realmente outras pessoas adoecem. É uma Sim. loucura isso, né? É. Outras pessoas adoecem e não significa que eu sou inferior ou eu tenho Aham. algum pecado em oculto ou algum capeta que me persegue, ou Aham. alguma maldição do inferno que me acompanha. Sabe essas coisas? Sim. Então, É muito gente, sofrimento, né? fica aí para você também essa mensagem, né? Não tenha, não tenha receio, né? De você procurar ajuda. É importante. É importante não, né? É super É importante. super importante. Não deixe que a religião, que essa preocupação com o julgamento te impeça de ser, de participar de um processo de Deus na tua vida, né? A gente não está falando Sabe de uma, algo algo separado de Deus. separado, algo que eu sempre, nesse workshop mesmo, é uma das perguntas que eu faço para os pastores, que eu acredito que todo líder e todo pastor deveria ter a resposta dessa pergunta para poder Tá, exercer seu ministério, que tá. é a seguinte: Hum, quais feridas emocionais você tenta tampar com o seu ministério? é, É, você tem que você pensar bem, tem que né? saber. Você tem que Mas ninguém saber. sabe assim na hora, né? Não, todo mundo fica, imagina, eu É nem tenho claro. ferida. Aham, Por isso que ficam igrejas tóxicas, ambientes tóxicos, sim, relações de inveja, de competição, de codependência, de uso, de abuso. Então, eu sempre coloco isso para um líder e para um pastor, né? Quais entendi. são as feridas emocionais que eu estou tentando consolar através do meu ministério? Tá, mas isso daí a gente pode estender para todo mundo que está nos ouvindo, porque pega todo mundo, né? Pega todo O que que eu mundo, tô, na verdade, através do meu casamento, tentando reparar, né? Eu acho que essas coisas todas, casamento, profissão, enfim, um monte de coisa, eu acho sim. que vai acabar pegando todo mundo, hein? Anotou essa pergunta? Difícil, né? Difícil, E principalmente eu percebo que passa a ser uma afronta para os tá? pastores e líderes. Como assim? Quem é você para falar que eu tenho alguma ferida? Aham, Né? Porque a gente fica dentro do armário, tá. né? A gente reprime as nossas emoções, os nossos sentimentos e a gente vamos lá, a igreja não pode parar, né? O Uhum, ministério tem que caminhar, tem que andar e daí a pouco te arrebenta lá na frente de uma maneira olha só. terrível, né? Gente, você sabe que existe uma questão hoje online, né? Então, mais uma dica, né? Você pode procurar também a doutora Juliana. E, enfim, né? Possibilidades mil aqui nessa Mil conversa. possibilidades, é. A gente vai entrar agora. Eu sei que você está bravo comigo, você está me acompanhando, que você queria ouvir mais sobre isso, mas fica aquele gostinho para a gente poder ter uma conversa só sobre essas questões terapêuticas, né, que me interessam bastante. E eu creio que para nós como igreja, Eu acho principalmente para nós pastores, tá? né? Se você quer fazer um bem para a tua igreja, para o teu ministério, faça terapia. Olha só, muito bom. Faça terapia. Todo mundo, Todo mundo, a começar tá? pela liderança, Até o Heron. até o Porque Heron. o Heron, ó, tem uma cara que, meu É, Deus, tá tudo certo na vida dele, ó. é. E o pastor Edvaldo também, né? Não tem essa cara aí de como é o boneco machão, O, né? o meu check ali, tá vendo? Tudo volta a Não, cair em mim, eu tô tudo te cai em falando, você. cara. Meu Problema de Deus do céu. labirintite, meu Deus. O problema de labirintite é muito bom. Piada interna aqui, gente. Tá aí o segundo livro. E o segundo O livro, que na segundo livro. verdade é o primeiro, Ah, é o né? É o primeiro. primeiro livro. Tá. Esse primeiro livro nasceu em Você tá vendo 2016. aqui, o Heron tá projetando para nós. E 2016 tive um chamado de Deus, enfrentando um luto.
do meu marido e eu Tá, como peguei. assim? Você fala do luto, nem fala que casou, já Então, fala já que. fala que tá morto, né? Que negócio que é esse? Mas como que é? Pelo menos dá uma. Liga um pouquinho essa história, né? Você casou Vou ligar quando? assim. Tá, Eu me casei aí nem lembro quando casou, em 2011. tá. E aí, quando a gente estava fazendo um ano de casamento, meu marido foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin e leucemia linfóide aguda. Um ano. Um ano, né? Então foi muito difícil, muito complicado, né? Porque a gente estava recém-casado, eu estava já tentando engravidar, aquela sonho de família, de Uhum. construção, de tudo aquilo. E ele era um cara muito atleta, né, que cuidava demais do corpo e da saúde, e foi um baque muito grande. Então eu Uhum. lembro que foi uma quinta-feira, e aí a gente estava em Ribeirão Preto, o médico, que era um amigo meu, ele falou assim: Ju, eu levo para você o relatório na sua casa. Eu achei estranho, Tá, assim, mas eu falei assim: ah, como é meu aniversário de casamento, eu acho que ele quer ser gentil, né? tá. Mas ele me encontrou e falou assim: Olha, eu não tenho como não te contar isso, né? A Meu suspeita Deus. é que o seu marido esteja com uma leucemia, com linfoma não Hodgkin. E ele estava assim, ele estava super abalado, porque é uma situação muito grave. A leucemia por si só já é muito Mas ele grave. tinha quantos anos? 30 e. 35 anos. Meu Jesus. 35 não, porque 35 ele morreu, então 31 anos. Tá. Muito jovenzinho, né? Uhum. Muito jovenzinho. E foi um baque. Então eu lembro que era uma quinta-feira, nós voltamos para casa, porque Tá, morávamos em Brodowski. Sabe quando você entra no quarto, estava 40 graus, Ribeirão, tá, você liga o ar-condicionado e aí nós deitamos para tá. chorar. O impacto da notícia. Então eu já começo dizendo assim, olha, é permitido chorar, porque nós também Tá. viemos de uma tradição Aham. religiosa Sim. que crente não chora, que crente não tem derrota, que crente não passa necessidade, que Uhum. crente não sofre, Sim. né? Nós trazemos isso. E aí eu fui descobrindo o oposto. Eu acabei descobrindo que crente sofre. Parece Uhum. ridículo isso, Uhum. né? Que 1.000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas que você também é atingido. Né? Uhum. Fui descobrindo que Deus permite que você sofra, que Deus permite que você não seja curado, que Deus Uhum. permite que os teus problemas não sejam resolvidos nessa terra. Né? Então eu fui sendo revirada, Tá, né? mas tudo isso com crise ou tipo. Tudo isso com muita Muita crise, crise, né? Porque muita assim, crise, vem tudo é colocado em xeque, né? tudo em Tudo aquilo que a gente xeque. acreditou um dia, tudo aquilo que a gente enxerga que estaria a nosso favor, pelas nossas entregas, renúncias, Sim, vida, sim, méritos e tudo sim. mais, de repente, numa hora dessa, Por isso que eu uso aquela frase que eu usei no seminário. tá. 2 mais 2 às vezes dá menos um. É impressionante isso. Você fez tudo o Uhum, que te era proposto a fazer uhum, e a conta não fecha. Então eu descobri que a vida é injusta, que coisas muito boas acontecem com gente horrível, uhum. horrível, acho que dá para entender o Sim, sentido, né? pessoas que a gente imputaria Sim, um problema para elas é, pela. e pessoas muito boas no sentido de tementes a Deus, de fazerem o bem, para não só para seu umbigo, mas para a Tá, sociedade, para as pessoas ao seu redor, e que sofrem de uma maneira muito injusta, né? Daí aquele texto de tá. Pedro que eu sou tão apegada a ele. Sofre injustamente as aflições. Então eu fui aprendendo que se eu sofresse Tá. injustamente, eu estaria no caminho certo, Mas como aprendi isso? sendo revirado, morrendo, sofrendo, chorando. Muito difícil, você é Porque tem virado do coisas. avesso. Então, tem coisas que a gente vai acomodando, né? A gente vai entendendo, amadurecendo
e percebendo algumas coisas. E a gente acha lugar para elas, Sim. mas nem tudo, né? Porque a gente está falando quase que de uma forma nova de Uhum. enxergar o Evangelho. É Sim. claro que a gente olha ali para tantos homens de Deus que eles sofreram pelo Evangelho, que eles entregaram suas vidas, mas a gente vai encontrando, pela beleza das Escrituras que revela o todo, os propósitos que existiram em todas aquelas situações terríveis que a gente enxerga, mas na nossa vida a gente não enxerga depois, né? A gente não está enxergando o resultado, a gente não está enxergando a coroa, a gente não está enxergando o galardão, a gente não está enxergando nem amanhã. E como a gente consegue então acomodar a nossa história com verdade, né? Porque a gente pode, na verdade, também enganar. Ai, não, tá tudo bem É, lá dentro, mas e o Adi, como? sabe uma coisa que quando a gente recebeu esse diagnóstico, meu marido, Deus, um mês antes, tinha chamado ele para levantar um altar de adoração. Deus falou assim para ele: Eu quero a primícia do teu dia em adoração. Então, do meia-noite a 1 hora da manhã, ele só ia adorar. Ele era um adorador, meu marido. Então, do meia-noite a 1 hora da manhã. E qual foi a minha reação? Ah, Deus chamou ele para adorar. Então eu ficava no quarto tentando dormir e ainda assim, gente, ele não vai. Por que ele não canta mais baixo? Quero dormir, amanhã eu acordo cedo, eu trabalho, né? Até que um dia o Espírito de Deus falou assim para mim, em vez de você ficar aí reclamando, né? E murmurando e querendo dormir, porque você não se junta a ele e adora. Né? Então, aí eu comecei a ir para a sala com ele para fazermos esse altar de adoração por aqueles 30 dias. 15 dias, então, no 15º dia, a gente recebe esse diagnóstico de que ele estava com a leucemia. Ele tinha algum sintoma? Sentiu alguma coisa? Nada. A gente só percebeu que ele estava mais cansado Tá, e começaram a aparecer algumas feridas na pele, como se tá, fosse furúnculo, tá. Entendi. né? Totalmente assim, fora do Uhum. protocolo da medicina. E nessa adoração ele tocava violão, ele cantava, Ele tocava ele sax, sax? é, ele tocava sax e a gente passava então da meia-noite até 1 hora da manhã só adorando. Aí você imagina o nível de adoração que Sim, foi esse dia sim, do diagnóstico, né? Porque a sim. gente recebe essa paulada, mas meia-noite a gente teria que estar ali para adorar Tá. a Deus, Ainda faltavam 15 dias. né? Então a gente continuou esse altar de adoração. Aí nessa madrugada que nós adoramos a Deus de muita profundidade, muita entrega, é, e eu falei depois, falei para Jesus e eu tive uma visão e Deus disse assim para mim, o Hum, Senhor, ele é aquele que ri dos teus inimigos, né? Ele é aquele que ri dos teus inimigos e dizendo assim que tudo estava nas mãos de Deus, que estava tudo certo, que ele não uhum. tinha perdido o bonde da nossa história, né? Olha Que só. ele estaria conosco, mas ele não falou o fim da história, Tá. né? E a gente continuou adorando. Então, as coisas foram ficando cada vez piores, e esses nódulos foram crescendo ao redor do corpo inteiro dele. Eu lembro de uma coxa dele que tinha 60 nódulos, 67 nódulos em uma coxa, em uma perna. Mas tudo muito rápido. Tudo muito rápido, muito rápido. Ele trabalhava? Ele trabalhava, Ele fazia o quê? é, ele era professor de educação física. Meu Deus, ainda trabalhava Então com ele era personal e atividade ele física. trabalhava Tá. e também no ministério a gente era muito forte com as crianças
que a gente transicionou uma igreja que era uma escolinha de crianças Tá. para uma igreja de criança em que as crianças tinham um encontro com Jesus e eram adoradoras e recebiam o Espírito Santo e oravam em línguas e Que eram lindo. cheias de Deus, assim. Hoje já são pastores, já são missionários, já são Sim, frutificou. líderes, já frutificou. Bom, mas deixa eu voltar para essa Tá lá. história. E nas minhas angústias, eu tive uma conversa com Jesus, porque nessas histórias a gente tem umas conversas sérias, né, com Deus, É, né? aham. E eu falei assim, Senhor, eu acho que o Senhor está meio equivocado, porque eu não tenho estrutura emocional para ver o meu marido tão jovem, Uhum. né, passar por esse processo de quimioterapia, de Tá. transplante, de adoecimento, porque ele era um cara extremamente saudável, forte, né? Uhum. E aquilo foi muito impactante para mim. Eu falei, como que eu vou conseguir enfrentar tudo isso? Mas isso em Sim. lágrimas, tá? Uhum. Disso, sim, quase morrendo ali aos Uhum. pés de Jesus. E eu ouvi, assim, é muito real para mim essa escuta dele fala assim, filha, você só vai precisar viver um dia de cada vez. Aí eu chorei muito, né? Um dia, porque se Uhum. você tentar olhar amanhã, você sucumbe e morre. Não tinha força, não tinha Tá. fé, não tinha estrutura que pudesse me manter de pé para eu Uhum. pensar no dia seguinte. Uhum. Então, a nossa vida, minha vida ficou suspensa por 4 anos, que foi Tá. o tratamento e o falecimento dele. E nesses 4 anos, e a mente da mulher é muito ansiosa, é muito demais, né? A mulher tá Tá. sempre até enchendo o saco para as coisas de amanhã. Você não viu isso, não fez aquilo, não sei o Sério? quê. Imagina, você nem conhece isso, né? Nada. Meu Deus, E- tá vendo como a gente vai descobrindo coisas aqui nesse podcast, Heron? Meu Deus. Surpresa total agora. E aí, Deus fez com que a minha mente se convergesse para o dia atual, para o presente. Então, eu ficava no presente. Foi Tá. muito desgastante, assim, para minha cabeça. Porque você tem que fazer um esforço descomunal Tá. para colocar a tua vida, o teu pensamento só por hoje. Sabe, Alcoólicos Anônimos? Uhum. Só por hoje. Só É, por mas eu hoje. tenho crise para todo lado com isso, né? Porque a gente, imagino, né? Você não entendia o porquê, a conta não fechava, os dois mais dois estavam dando negativo, só que ainda eu acredito que existia uma esperança da história não terminar daquele Sim, jeito, né? sim. Porque Deus é fiel e a palavra dele é poderosa e É assim, né? Então, palavra. assim, E alguma quem tem coisa promessa de ainda, Deus não morre. isso, alguma coisa ainda vai Você não acontecer, canta essa música perto de mim, tá? porque tem um testemunho ainda que eu preciso dar, né? Só que daí de repente não termina do jeito que seria a tua conta. E a gente, assim, muito conhecido, muito amado. Então, tinha pessoas, milhares de pessoas ao redor do mundo, Tá. orando, jejuando, declarando, Ai, Juca. profetizando, nos segurando, né? Uhum. Profetas de várias nações, várias igrejas, Tá. né? De vários lugares, né? E vários homens, mulheres de Deus que me entregaram palavras Uhum. proféticas de cura, de milagre e por aí vai, né? Uhum. E eu tenho então muito receio e muito temor a Deus em relação a isso, porque Sim. um dia Deus falou assim para mim: quem são vocês para falar ou para prometer o que eu não Em meu prometi? nome, né? O que eu não prometi, Uhum. né? E às vezes eu sei, talvez nem foi por maldade, eu Sim. acredito nisso, né? Uhum. A ânsia de você ver alguém curado, a ânsia de Sim. você não ver uma família sofrendo, Uhum. sabe? Por isso que eu prego um evangelho muito real para mim. Acho que você percebeu isso Sim. no seminário, né? Olha, Uhum. você vai perdoar, mas você não vai ganhar nada com isso, Uhum. né? Você vai ser salvo, Jesus não vai vir aqui lavar teus pés, Sim. né? Então, porque eu aprendi isso na vida mesmo com Deus, né? Na verdade, com Jesus, né? Porque era isso que ele ensinava.
não é isso que a gente sempre ensina, mas é isso que ele sempre ensinou, né? Que existiu uma escolha, uma entrega e entregar a vida literalmente pela fé, Sim, sem nenhuma coisa garantindo o teu êxito, né? sim, Por aquilo que você estava fazendo ou está fazendo sim. ou comprando, né? Melhor dizendo. Então Jesus ele sempre trouxe a realidade para os discípulos, ele continuou trazendo para nós, né? Essa realidade de segui-lo de uma forma que para nós precisa sempre ser uma decisão consciente e adulta, porque existe preço, e não é aquele preço que a gente lá no fundo imagina, tá, é um preço muito alto, eu sei, mas no final, né? No final, Deus sempre vai me surpreender e vai dar tudo É certo. aquele que me feriu, né, vai ver minha vitória, né? Sim. É, e aquele que me feriu vai ser prejudicado, porque afinal o que ele plantar, ele colhe. E aí eu fui entendendo que nem tudo que a gente planta, a gente colhe nessa terra. Tá, daí você mudou as tuas fórmulas de entender Daí eu perdi a todas vida. as minhas Tá, fórmulas. Vamos falar bem honestamente. Daí eu descobri que me deram um evangelho muito fajuto e me deram, me fizeram acreditar numa teologia de coach emocional, de teologia da prosperidade, muito sem vergonha, sabe? Muito sim, desumana até. Então a sim. pessoa ela sofre no meio da igreja e ainda a culpa de sofrer é dela mesma. Tanto é que eu tenho estudado o livro de Tiago esse tempo, e lá tem uma frase assim: quem são vocês para dizer amanhã iremos ali, amanhã faremos isso, aquilo outro? Tá. Você não tem esse poder. Lembra-te que você tem que falar: se Deus o quiser, eu farei. Se É. Deus o quiser, eu irei. E aí, se você fala hoje para o irmão teu, se Deus quiser, eu vou para a igreja domingo, você fala assim, nossa, mas você não vai declarar? Pois Você é. não tem fé? Se Deus quiser, eu vou ser curado. A pessoa fala assim, nossa, mas você é um crente muito fraco. Você tem que ter mais positividade. Você Aham. tem que ter uma fé positiva. Não é assim. Você tem que declarar. Você tem que É, determinar. Você tem que batalhar espiritualmente. pois Ah, é. Mas, Ju, é, isso é muito fajuta. é fajuta e existe uma crueldade por Crueldade trás de medonha. quem sofre É, dentro desse lugar, que era para ser o lugar de muita proteção e cuidado, que é a sim, igreja. Porque, na verdade, às vezes, sem palavras, a pessoa ela sabe que a gente está olhando para ela com esse olhar cruel de sim, falta de fé. sim. Porque, entendeu? A questão qual é? Deus não é homem para mentir. A palavra está ali. A gente está ouvindo uma pregação que ela não é a pregação que saiu da boca de Jesus, é que ele entrou no nosso coração. Então, a gente resolve isso dessa forma. Aqui não se mexe, essa fórmula é santa. É. Então, onde está o culpado? O culpado sou eu, Sou né? Quer dizer, eu. é aquele que, na verdade, não recebeu a sua promessa e não viveu aquele E não resultado vive porque você por não falta de fé. E determina, ou falta de porque fé. você não tem Faltou fé. Então, performance, né? Vamos para as é, pregações então, atuais. pois é, Mas se você determinar, Deus ele está aqui. Ele já determinou a tua vitória, só falta você se levantar. pois é. Cara, não faz Então, isso. mas é muito cruel, né? É muito Porque cruel. assim, quando o resultado não é esse, É muito cruel. o que que a pessoa vai fazer? O que ela Assim, vai eu fazer? teria todos os motivos para não estar na igreja hoje. Uhum. Só isso. Mas na verdade, Porque essa igreja que a gente está falando, você não tá, né? é, Essa igreja é, nem eu tô, né? Essa é, igreja é. nem Jesus tá, vamos falar Nem bem a Jesus verdade, está. entendeu? É a maior igreja É, talvez. Mas assim, a gente não. precisa escapar, né, desse É. lugar. Porque eu aprendi também, eu acho que eu poderia escrever um livro sobre isso. Eu aprendi o que não dizer quando as pessoas sofrem. O que não dizer. O que não dizer. O que não dizer quando as pessoas sofrem. É, Tá quase lá o título, hein? é. Tá quase O lá. que não dizer quando alguém adoece.
O que Tá, não dizer quando alguém morre? O tá. que não dizer quando alguém se separa? O que não dizer? Porque eu escutei muitas coisas absurdas. Então, uma delas, quando alguém morre, que Ah, é extremamente cruel e desumano. hum, Ah, não chore não, fulano agora está com Jesus, ele está ótimo. isso não é para dizer. Ele está ótimo e eu tô como? Uhum, Ah, outra coisa que não é para dizer. tá. Ah, Jesus, Deus só leva os bons. Então você é um desgraçado, por isso que você está aqui. É que, assim, pra falar a verdade, tá todo mundo tentando ajudar na sua miséria, né? Porque, assim, Cara, é para tudo muito ajudar, complicado, mas sabe é o que que você melhor, faz para né? ajudar? Ah, Faz a primeira parte do tá. comportamento dos amigos de Jó. Você lembra qual foi? Ficaram ali só, né? Ficou quietinho ao Aham, lado. sim, ficaram Fica ali. quieto ao Aham, lado. Não queira colocar na tua boca tá. uma explicação. Olha, ele morreu porque ele não teve fé. Ah, ele morreu, mas ele está com Jesus. Ah, Tá. ele morreu, mas é que Deus estava evitando que mais para frente ele ia desviar. Então, essa é uma outra, né? É É uma outra, poderosa essa, tipo né? assim, ó, É, Deus sabe o momento, porque é, eu é, acho que talvez é. lá na Não, frente teu ele filho ia morreu no pisar na, acidente com 18 anos, é porque Jesus sabia que ele ia desviar com 18 anos e meio, então ele já levou já levou ele antes. com. Mas é porque assim, Júlia, a gente tem que achar essas respostas, né? E vai jogando, vai oferecendo, Mas é de um nível de falta de empatia, tal, né? de crueldade medonha, 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 assim. Então, o que Melhor não não dizer nada. dizer, né? Tá. Cala sua boca, abrace a pessoa e fala: Olha, eu não entendo porque você está passando por isso, Uhum, mas eu estou aqui com você. Isso você pode dizer. uhum, Tá, eu não entendo, mas se precisar que eu faça um caldo, uma sopa, um bolo, tá. que eu fique aqui do seu lado enquanto você chore, conte Uhum, comigo. sim. Sabe assim? É, a gente já teve algumas experiências de passar o luto, né, perto de algumas pessoas queridas e, e era mais a presença, né? Aqueles momentos difíceis. Eu lembro de uma história, uma situação que era uma família, né? E daí o esposo, ele foi muito trágico também a forma que ele faleceu. E ali ficou bem pertinho, né? Da viúva, né? Depois. E ela sem coragem, né? Para entrar no quarto, para desfazer o armário depois, as roupas. Ela só ficava junto com ela, né? Só Sim, junto, só esperando ela chorar, enfim. E aquilo depois ela acabou falando, né? Como foi importante para ela, né? sim, presença. É, Só a presença, de preferência calado. entendemos. Tá, e daí, Bom, depois, como que você daí supera ele isso? foi passando por Hum. vários processos e fez uma pancada de tratamento de quimioterapia de um protocolo americano. E aí ele foi passando sem ele com eu com ele, né, sendo Uhum. moídos no meio desse sofrimento todo, né? Então a gente ficava 10 dias ou 5 dias no hospital, num ciclo de quimioterapia, via embora para casa num dia, no dia seguinte a gente já estava internado de novo. Então eu vivi 4 anos no hospital, e não podia ter contato com Ah, pessoas, você ficou todo esse todo tempo esse tempo convivendo nesse ambiente no convivendo hospital no também. ambiente do hospital, eu convivendo pouquíssimo com a igreja, pouquíssimo com pessoas. Se as pessoas espirrassem perto de nós, tossissem, comer, ele não podia pegar uma fruta da fruteira e comer, tinha que ser tudo desinfetado com água sanitária, com cândida. Então Tá. foi assim muito muito traumático, né? A esponja que você lava as coisas na sua casa, tinha que ser trocada toda semana, não podia ter lixo na tua pia, não podia ter. Olha, leucemia é uma doença muito horrível, né? Muito ingrata demais. É,
É que é aquela história, né? Às vezes é melhor ficar quieto, mas a gente arrisca, né? Com tudo isso, hoje, assim, você teve algumas respostas de tudo isso? Hoje eu não preciso das respostas. É um outro nível que eu posso te Uhum, dizer. Então, eu vou resumir algumas coisas assim. Eu fui vendo Deus fazer muitas coisas de milagres, de tá, respostas. Vi Deus também não fazer nada, no sentido uhum, de você ter que passar por aquele tá, penoso caminho do processo, do tratamento, do sofrimento. uhum, Até no livro eu conto, e até o nome desse livro, Mesmo Morto Ainda Fala. A gente, tá. a gente nem falou do nome do livro. Então, gente, é um Oh, desespero meu total, Deus! né? Eu sei que Mesmo vai morto ser ainda só a fala. primeira parte. A gente vai ter um segundo episódio, Que fala a respeito desse testemunho de Abel, tá? que mesmo morto, ainda o sangue dele continua clamando. Tá. Então, de que não há morte que possa enterrar o teu legado, Olha que só. possa enterrar o teu propósito. É nesse sentido. Resumindo, Uhum, porque nosso tempo já já acabou, acabou. é dizendo assim: eu lembro de um momento muito crítico que ele estava na CTI, o médico me chamou e disse assim: Olha, seu marido ele vai sair daqui com um cilindro de oxigênio ou ele vai sair daqui num caixão. Nós não temos mais o que fazer por ele. O linfoma tomou conta de todo do pulmão dele e ele vai morrer asfixiado. Não, não tem mais saída para o caso dele. Outro Ah, especialista nas palavras, né? especialista, Passaram alguns pela tua vida, bem cuidadosos, né? bem, bastante. É. Você está entendendo, né? Uhum. Meu Você viu Deus, aonde né? que eu fui forjada, Pois né? é. E aí, então, eu falei, meu Deus do céu, né? O impacto disso Tá. é muito difícil de digerir, mas eu fui atrás de um cilindro de oxigênio, né? O caixão já estava, eu sempre paguei esses, Tá. esses negocinhos Seguro de de seguro funerário, tá? funerária, que eu tô rindo, mas se eu Tá. puder dar um conselho, Tá. principalmente para todo marido, É. são duas coisas. Anotem, gente. Maridos, tá? Tá. Você tem que ter um seguro de vida, Uhum. porque se você morrer, a tua esposa e os teus filhos vão estar Desamparados. amparados, de certa forma, Amparados com o seguro. amparado, Uhum. financeiramente, Sim. e você tem que ter um seguro funerário, porque na minha cidade, Tá. para enterrar um morto, custa um pedacinho de terra lá, quase R$ 10.000. Agora imagina aqui, né? Imagina aqui em É um Floripa. pouco mais caro. É. Porque você imagina, 10 mil pedaços de terra, Uhum. mais caixão e não sei o Sim. que, não sei o que lá, não sei... R$ 20.000. Sim. Como que uma pessoa tem isso? Aí outra coisa muito bacana, o pastor da igreja deveria fazer um seguro funerário Tá. para todos os membros da igreja. Porque tem pessoas na nossa igreja que não têm condição financeira de bancar isso. E aí Hum. a pessoa que é membro da igreja, ela tem direito, É o né, de seguro. seguro. Isso foi uma coisa que eu E, aprendi. e dá para fazer isso? Eu aprendi isso com o meu pastor de Brodowski, pastor Jefferson, né? Vamos atrás Porque disso, então. ele fez isso com a nossa igreja, que é a minha primeira igreja, a igreja metodista lá, Tá. e todos os membros têm direito a esse seguro Meu funerário. Deus, que ideia boa. E, É, gente, é o seguinte, né? Você que não é membro do Sabote Floripa, acho bom você ser agora. a gente Ganhe vai um ter um multo seguro funerário. funerário. A gente vai tentar, né? A gente vai investigar isso daí, mas olha só, né? Você que quer nos conhecer, agora tem mais um motivo, né? Você pode ter um seguro funerário, mas se você se tornar um membro, né, Irão? Tem que passar pelo café com os pastores. Sabe, a gente faz piada, mas meu marido tinha 31 anos. Pois é, né? O cara era forte, extremamente saudável.
extremamente atleta, o cara da bike. Eu lembro que Tá, ele estava com um derrame pleural, que é um derrame no pulmão, tá. e ele andou de bike 40 quilômetros. Meu Deus. Uma coisa assim, louca. E ele nadou naquele dia mais de 10 quilômetros. E o cara estava com derrame pleural, é uma coisa assim. A estrutura Aham, o dele, o físico corpo dele, dele era muito forte. sim. Eu nunca imaginei na minha vida que o meu marido fosse morrer primeiro do que eu. Pois Nem é, ele. Imagina, eu vou fazer seguro de saúde para o meu marido, sim, né? Ele pensava, imagina, eu vou viver até 90 anos, né? sim, Então a gente não gosta de falar da morte, a sim. gente não fala nesses assuntos. Uhum, Mas a gente, como pastores, e aí sim. eu hoje, né, se eu fosse o marido em questão, Uhum, né, o sacerdote, o sim. patriarca, eu velaria para isso, né? Porque a Bíblia manda a gente cuidar Aham, dos órfãos e das viúvas. sim. Eu acho muito bonito na tradição de alguns países que, quando o marido falece, os amigos e familiares levam dinheiro para a viúva. Não sei se você sabe disso. Não, Não. Agora eu não me lembro se é Japão tá. ou se é China, mas na hora que está lá a viúva, né? E com os seus filhos, os amigos, os parentes, os Olha só. familiares levam para o velório Dinheiro. envelopes com dinheiro, com algum bem, com alguma Poxa. joia, porque sabe que aquele mantenedor da Uhum, casa morreu e foi como que embora. aquela viúva Uhum, e os filhos vão se virar na vida, né? Então a gente precisa ter esse olhar de cuidado, de sim, empatia, não apenas de, olha, eu vou orar, Deus vai te sim. sustentar, mas de você dar dinheiro para quem precisa, sabe? E principalmente fazer justiça social para o órfão e para a viúva. Uma outra questão que eu não suporto é dizer assim, não, mas se você estiver precisando, você fala para mim. Cara, Não, é. se eu Quem estiver faz isso? precisando, eu não vou falar para você. Porque assim, já é humilhante Uhum, sofrer. uhum. E aí vai ser mais humilhante ainda eu ter que pedir pinico na tua casa. Aham, Entende essa expressão, né? sim. Bom, mas aí são vários desdobramentos. Você viu que deu para eu aprender bastante coisa, né? É, mas olha só, você pode continuar conhecendo essa história em detalhes, né? A gente já projetou aqui, mas eu vou falar de novo do livro, o mesmo morto ainda fala, por quê? Você que fizer um comentário aqui no nosso vídeo com a seguinte frase, que frase que a pessoa podia comentar, Iron? O título do livro, né? Se você fizer, você escrever nos comentários o título do livro, mesmo morto ainda fala, você vai estar concorrendo ao sorteio desse livro. A gente vai encaminhar para você. Depois do sorteio feito, a gente pede teu endereço. Você precisa fazer o comentário aqui no nosso canal do YouTube, estar seguindo o nosso canal, porque senão não adianta nada, né? É igual o cara ganha na Mega Sena e não pagou a cartela, entendeu? Então tem que estar seguindo e tem que estar seguindo também o nosso Instagram, AdPodcast. Então, gente, a gente vai precisar, infelizmente, encerrar esse nosso episódio. Na sequência aqui, eu tinha algumas perguntas para te fazer, Eu né? imagino. Meu Deus, coisas aqui que vai ficar para o nosso próximo episódio. Curiosidades sobre a tua vida, coisas que já aconteceram com você, enfim, né? Mas a gente vai encerrar por aqui, gente. Queria agradecer você que está nos acompanhando até esse momento e falar para você repartir esse vídeo, encaminhe esse vídeo para pessoas que você sabe que serão abençoadas por esse conteúdo, também por conhecer um pouquinho mais da história da Juliana, para também, além de se inspirar, acompanhá-la, né, através ali do seu Instagram. Também quero agradecer ao Iron que está aqui com a gente, né, de plantão firme e forte na produção desse nosso podcast. É um projeto que Deus também colocou no coração do Heron e tamo junto, Heron. E Juliana, dá um tchau, né? Dá um tchau para nós. Muito obrigado por você Tchau. estar Tchau. conosco aqui. E você sabe, né? Você percebeu que a gente vai precisar
gravar pelo menos mais um podcast 4 horas, né? Já Eu pensou o acho, próximo assim? A gente 4, começa assim, meia-noite até meia-noite, 4 da vamos, daí manhã. café, pizza aqui na mesa. Isso, é. Teve um que a gente gravou que chegou pizza Ai, aí. que Vamos fazer um delícia. Vamos desse. fazer Vamos assim? fazer um Vai. desse. Mas dá um tchau ainda para quem Eu tá com a quero gente até aqui. agradecer o carinho, agradecer a atenção de todo mundo e que essa conversa tenha podido te inspirar a ser de fato uma pessoa melhor aonde você estiver, a começar dentro da sua própria casa, né? Amém. Assim esperamos. Amém, gente. Muito obrigado e até a próxima.